Olá, bem-vindo de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata. Você já ouviu falar das clássicas comidas do apocalipse? São aquelas comidas militares que vêm prontas em saquinhos que você vai consumir somente em situações extremas? Pois é, muita gente acha que essa é uma ótima opção para preparadores e sobrevivencialistas. Mas será que é mesmo? Então, no vídeo de hoje, além de testar algumas dessas comidas, nós vamos mostrar para você como fazer armazenamento e até o gerenciamento desse tipo de alimento. Bora lá? Bom, eu sei que muita gente já sabe direitinho o que eu penso sobre isso, mas vamos começar do começo para quem não está inteirado ainda muito nessa questão das MREs. MREs são comidas que vêm basicamente envelopadas. A pessoa vai pegar ali um alimento, vai colocar ele cru dentro de um saco térmico altamente resistente e vai cozinhar ele lá. Depois ele vai tirar esse envelope de comida cozida e vai guardar dentro de uma embalagem. Basicamente é uma comida que está pronta ali dentro de uma embalagem plástica. O que vai acontecer é que essa comida vai se armazenar, vai durar por muitos anos, algumas 4, 5 anos, outra até 10 anos. Basicamente é aquela comida que você vê nos episódios de The Walking Dead, aquela que quando os personagens encontram numa base militar abandonada no meio do nada, eles ficam exultantes e felizes. Ficam mais felizes até do que achar uma comida em lata, para você ter uma ideia. No meu ponto de vista, eu não sei se essa comida é tudo isso que eles falam ou não. Se você vasculhar todas as minhas preparações, você vai descobrir que eu tenho 12 pacotes de ração militar. De verdade. São rações que são vendidas por Exército Brasileiro e também são vendidas na internet, que dão 24 horas de alimentação para uma pessoa, ou seja, alimentam um soldado por 24 horas. Acontece que dentro desse saco de ração tem um monte de coisas dentro que não são necessariamente as MREs, ou seja, os envelopes de comida de verdade. Lá dentro você vai achar uma centena de coisas, desde suco de saquinho até bala de goma. Isso tudo compõe uma MRE. Acontece que você encontra isso muito mais em conta em um monte de outros lugares e alguns deles compensam, outros definitivamente não compensam. Você sabe por quê? Porque essas comidas, elas são absurdamente caras. Então hoje eu vou fazer o seguinte, antes de abrir uma MRE para que vocês vejam com os olhos de vocês, eu vou mostrar para vocês uma série de alternativas para MRE que você pode usar aí nas suas preparações, ok? Já adiantando, muitas delas não são lá tão saudáveis. Eu particularmente acho que as opções são muito melhores do que os pacotes mesmo de comida militar, ok? Um exemplo é isso aqui, ó. Isso daqui é uma MRE. Ela é feita exatamente no mesmo processo e vocês vão ver isso na hora que eu abrir a comida para testar, tá? Isso daqui é um arroz pronto, um risoto de fungo pronto, ok? Você encontra isso daqui em vários mercados do Brasil. Basicamente, dá uma olhada aqui, ó. A comida tá aqui dentro, ó. Ela tá prontinha, o arroz tá cremosinho, tá molhadinho. Você vai rasgar o pacote e comer. Essa é uma das premissas, se não a premissa principal das MREs. O resto das coisas que vem nela são só alegorias. Eu vou dar um outro exemplo para você de uma comida do apocalipse que geralmente acompanha os envelopes de MRE. Esse negócio aqui na minha mão, muitas vezes, em muitas rações militares de vários países, entra como pãozinho. Nesse caso, ele é doce. E se você parar para pensar um pouquinho, você vai entender do que é que eu estou falando, ok? A Ana Maria. Ana Maria. Tem trocentos tipos de Ana Maria no mundo, tá? Tem Ana Maria de outras marcas, tem Ana Maria da Renata, tem Ana Maria de todos os tipos e milhares delas para você poder escolher, ok? Vamos pegar uma Ana Maria aqui, uma das pequenas, tá? Essa Ana Maria que é a Ana Clara aqui, de cenoura. Isso daqui é considerado o pãozinho do apocalipse. Quando o mundo acabar, e veja, eu não disse se o mundo acabar, eu disse quando o mundo acabar, esse negócio, quando você achar, você vai poder consumir, mesmo que seja 2300 depois de Cristo, ok? Vai acabar a humanidade e esse negócio ainda vai existir e vai estar próprio para o consumo. Você pode especular o que você quiser. É um super processado. Superprocessados são alimentos que são produzidos porque sim, para encher barriga e para dar um cala-boca na fome.
Só isso. Saudável mesmo não é. Porque um pãozinho como esse daqui devia ter um recheio de uma geleia qualquer, ser feito de farinha, de coisas tradicionais, não é? Não. Tem mais coisa aqui dentro do que numa bula de remédio. Se você olhar uma bula de remédio dos mais complexos, ainda assim você vai achar coisa mais saudável do que tem aqui dentro. Só de conservante deve ter 1 tonelada. E você corre sim alguns riscos ao comer esse tipo de comida, mas é comida. E a gente está falando de cenários de crise. Não dá para simplesmente você negar isso daí. Jamais um bolinho como esse daqui vai ser mais saudável, por exemplo, do que você fazer um pãozinho na sua casa. Ok? É comida, para mim, comida de desespero. Dá uma olhada aqui, tá? Olha a cara dele. Eu não sei quanto tempo faz que esse aqui especificamente está na minha prateleira. O fato dele ser lacrado e de ter uma quantidade de açúcar absurda vai fazer com que ele dure bastante, ok? Você raramente vai achar algo desse tipo light ou com algum tipo de especificação saudável. Geralmente é o pãozinho mesmo para encher a barriga. Vamos experimentar aqui, mesmo correndo risco. Ó, é um creme à base de, sei lá, talvez à base de gordura vegetal, tá? Ele é meio vermelho, não sei se isso ajuda ou piora, porque você já sabe que é corante, mas vamos experimentar isso, vai. Seco, como sempre. Carregado de açúcar. Esse basicamente é o pãozinho, não dá nem para engolir, que vem com essas MREs. Então, toda vez que você olhar uma, você já sabe basicamente do que é que eu estou falando. Mas olha só, tem bastante coisa no mercado que pode ser considerado um MRE. Lembra que eu falei? É um envelope com comida processada dentro dele, perfeitamente lacrado, que dura muito e muito tempo. Aí você, esperto, ao invés de comprar os pacotes de MRE que você encontra no mercado, você decide dar uma volta por lá. E você acha um deles, que é até bastante comum. Esse aqui. Dá uma olhada nele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você compartilhar uma experiência comigo. Dá uma boa lida nessa parte aqui dele, ó. Essa aqui, ok? Dá uma lida nos ingredientes que vão numa maionese de peixe, basicamente. É muito sinistro. Aqui dentro tem 15 componentes que eu não consigo pronunciar. Talvez seja por isso, com essa quantidade absurda de conservantes, que esse negócio fique fora da geladeira por até 1 ano. Mas vamos sentir o gosto dele, ok? Ah, lembrando, isso daqui é bem mais caro do que uma lata de atum, ok? Naturalzinho, desse com água que você compra nas lojas, tá? Vamos olhar a cara dele aqui. Ele é basicamente o mesmo processo que você encontra. É um patê, mas tanto faz na hora da fome, correto? Olha lá, olha a cara dele ali, ó. O cheiro não é dos melhores. Ele é cheiro de atum cozido, não aquele atum que a gente compra da latinha, correto? Vamos experimentar aqui. Ó, seja crítico. Tem meia colher de atum ralado aqui, no pacote todo. O resto é amido, tá? Eles pegaram algum tipo de amido, algum tipo de farinha, ou vários tipos de farinha e misturaram aqui dentro. Tá dentro aqui na descrição do produto, ok? Vamos experimentar. Talvez você até coma achando que isso daqui é uma maionese real, tá? Mas não é. É basicamente uma raspinha de atum com farinha. O preço deliberadamente não compensa. Compensa mais você comprar uma lata de atum, ok? Bom, isso daqui pelo jeito está virando um especial de comidinha do apocalipse, né? Então eu vou mostrar mais uma comidinha do apocalipse para você que combina pra caramba com essa daqui, ok? Essa aqui é uma comidinha do apocalipse. Esse é um clube social. Tem vários, tá? Tem Sem Parar, tem vários e vários e vários que você vai achar com trocentos sabores e tudo mais. Talvez você não tenha percebido, mas uma vez que você coloca isso daqui no armário, ele dura tipo para sempre, tipo bolinho Ana Maria. E se você for olhar também, você vai ver como é a composição do que essa bolacha é composta, tá? Tá aqui. Basicamente, isso daqui deveria ser água, farinha e sal.
E é assim que os biscoitos e bolachas são feitos para durar para a eternidade. Alguns pacotes de bolacha você até acha fechado, lacrado ali. Por incrível que pareça, também, isso daqui é um dos componentes que vem nas rações militares. Então vem ali para o soldado comer esse tipo de bolacha aqui, ok? Então vamos combinar essa bolacha super saudável, super processada, com a nossa outra comida super processada. Muitos de vocês já devem entender o que é que vai acontecer aqui, ok? Eu prefiro 1000 vezes mais uma bolacha água e sal, uma bolacha maisena, do que uma bolachinha dessa aqui. Eu vou colocar uma foto para vocês verem que até o formato dela é formato de comida de apocalipse. Isso daqui é o formato dos pãezinhos que eram servidos lá na década de 70 para as tropas lá no Vietnã. Ok? Era assim, exatamente isso aqui que era considerado pão, tá? Vamos lá, vamos pegar um pouco dessa coisa aqui. Eu prometo que eu vou ter refeições saudáveis pelos próximos 2 anos, mas vamos comer aqui numa situação de cosplay de apocalipse. Vamos lá. Aqui, ó. Cosplay de apocalipse. Eu gostei disso daí. Vamos lá. Melhora bastante. Muito. Mas não chega nem perto de você abrir uma lata de atum, pegar uma bolacha, água e sal e fazer exatamente essa mesma coisa aqui. Em termos de preço, não compensa. Talvez alguns argumentem que compensa na praticidade, porque você pode comer isso em qualquer lugar. Aí sim, mas também é só isso. E muita gente não sabe, mas algumas comidinhas do apocalipse estão literalmente embaixo do seu nariz. E você talvez até em algum momento tenha achado que aquilo era uma comida comum. Só que você nunca se perguntou como é que aquilo dura tanto tempo, principalmente fora da geladeira. Vamos dar uma olhadinha numa dessa que é bem famosa? Eu aposto que muitos de vocês talvez já tenham comido polenguinho. É ou não é? A descrição disso daqui é incrível. Tá escrito assim: ingredientes, queijos, 2 pontos. E aí começa a sopa de letrinha de alfabeto de tudo quanto é coisa que vai aqui dentro. Certo? Vai queijos, mais nada. É isso que você precisa saber, ok? Vamos encarar a fera, então, ó. Ele abre aqui e aqui está o clássico queijo polenguinho. Ah, não fala mal do polenguinho batata que você vai tomar dislike, mas não tem problema. Aqui está um queijo que fica armazenado nessa embalagenzinha de queijo que você vai comer feliz, que muita gente come feliz, sem nem sequer ler o que esse super processado te oferece, ok? Vamos abrir ele aqui, seguindo as regrinhas da embalagem. Aqui está o queijinho, ó, tá? Segundo os fabricantes e a propaganda, isso daqui corresponde a 1 copo de leite, ok? Você não precisa dar um leite para o seu filho, um copo de leite para o seu filho, você precisa comer um polenguinho que dura eternamente, ok? Vamos lá, vamos comer o tal polenguinho. Para quem não sabe, isso daqui já foi água, maisena e queijo ralado saborizado, ok? Vamos lá. Como sempre, eu me lembro disso aqui, ele tem o mesmo gosto de nada que sempre teve. Algumas pessoas podem até acreditar que isso daqui é queijo de verdade, ok? Para você ter o equivalente disso daqui, basta você comprar um saquinho de parmesão ralado e colocar nas suas preparações. Vai ser muito mais interessante do que isso aqui, ok? Olha só, eu vou te mostrar um outro MRE, também todo produzido dentro da embalagem, daquela que você abre e come. No caso dessa daqui, você tem que abrir, jogar um molho em cima e comer. Acontece que eu não teria coragem de comer isso daqui nem a pau. Sabe o que é isso daqui? Isso daqui é um nhoque cozido que fica fora da geladeira e dura 1 ou 2 anos. Não quero nem saber. 500 gramas de nhoque de batata. Basicamente é farinha, batata em pó e é isso. É isso aqui que você vai comprar como sendo um nhoque de batata. E eu não como isso daqui. Eu acho isso daqui um gigantesco desaforo. Mas, seguindo todas as regras, ainda é uma comida MRE pronta para o consumo. Vamos escolher agora uma MRE de verdade, dessas comprada para a gente experimentar.
ok? Essas são vendidas realmente como Emarie. Eu vou pegar uma dessas aqui, tá? Ó, vamos ver qual que é essa daqui. Essa daqui é da Pro 1000, ok? Olha só. Aqui tem todas as descrições dela. Carne seca com mandioca em cubos, arroz 7 grãos e feijão carioca. Para quem não sabe, arroz 7 grãos é esse aqui, ó. Tá, você pode comprar isso daqui em sachêzinho, mas vamos lá. Essa é da Pro 1000. Vamos ver o que mais a gente tem por aqui. Peito de frango em cubos ao sugo, mandioquinha em cubos e arroz com ervas. Ervilha em grão de bico, mandioquinha em cubos. Feijoada, arroz, batata em cubos com alecrim. Essa não é da Pro 1000, tá? Mas é risoto ao tartufo. Cuscuz à la marroquina com verdure. Ah, olha que legal. Isso daqui é ração Provita. A gente já fabricou ela aqui no canal. Raposa! Oi! Vamos fabricar ração de novo pro pessoal ver como é que faz isso? Vamos! Então isso daqui eu vou deixar aqui de ladinho para a gente poder fazer um especial só falando sobre rações que você pode fabricar aí na sua casa. Que tal? Gostou? Coloca o dedo no like aí. Eu não vou tirar tudo que tem nessa caixa não, ok? Basicamente é quase tudo igual ao que vocês viram aqui. É uma comida pronta, cozida dentro do envelope. Vamos escolher uma e comer ela. Bom, só para você não passar nervoso, fique esperto na hora que você for comprar essas comidas prontas aqui, porque boa parte delas são completamente veganas. Essas que vocês viram aqui eu abrindo, principalmente dessas marcas que você encontra basicamente em Sam's Club, Carrefour, quase todas elas são veganas. Você não vai achar nenhum fiapo de carne dentro dela. Então, por conta disso, nós vamos já escolher uma com carne para a gente poder dar uma boa olhada na carne que a gente vai comer. Feijoada ou carne seca? Vamos de carne seca. Então, aqui está o desafio. A ideia aqui é que você entenda como isso funciona, as vantagens e desvantagens. Não é barato. Talvez seja, em termos de preparação, um dos mais caros que você vai encontrar por aí. Tecnicamente, dentro desse saquinho aqui, tem uma refeição completa. Ele vem embalado assim para que ele não estoure, ok? Vamos ver exatamente tudo que tem aqui dentro, analisar a embalagem, tudo para a gente ver se isso vai valer a pena ou não, ok? Aqui tem a parte de abrir e fechar, ó, aberta. Tecnicamente, essa comida ela está boa para comer enquanto ela estiver na embalagem lacrada e a embalagem não estiver furada, ok? No Brasil, você vai ver que muitas delas saem com prazo de validade de 2 anos, 3 anos. Lá fora, eles dizem de até 20 anos, que é basicamente quando esse tipo de embalagem começou a ser usada lá, tá? É uma embalagem térmica, você pode esquentar essa embalagem aqui. Vamos ver o que tem dentro agora. Tirar aqui, ó. Olha lá, mais nada. Na embalagem da comida do exército, você vai ver um monte de coisas aqui. Bolinho Ana Maria, jujuba, vai ter de tudo aqui. Saquinho de farinha, saquinho de sal, colherinha, até algumas vêm com fogareiro para esquentar. Essa daqui não, ok? Essa aqui você vai pegar, vai colocar na água, uma água fervendo, vai jogar ela lá dentro para ela esquentar. Ou não, ou simplesmente você vai abrir e comer do jeitinho que ela está aqui. E agora dá para você ter uma boa ideia de como é essa comida lá dentro. Ó, ela vai ter um vácuo aqui, ok? Bem lacrado, bem fechado. É uma embalagem térmica, ela é cozida desse jeito, que ela é colocada lá dentro, cozida, e ela sai. Aqui, a carne seca, tá vendo? Ó, é mole a embalagem, ó. Você dobra ela se você quiser, tá? E aqui dentro o feijão carioca. É lógico que eu não vou fazer isso com o feijão carioca, porque se eu fizer, eu vou amacetar todo o feijão, ok? Tecnicamente está tudo cozido. E eu vou encarar isso daqui sem fazer nenhum processo nela. Eu não vou esquentar como os soldados esquentam, por exemplo, dentro de um fogareiro ou coisa do tipo. Eu vou só pegar isso daqui e comer no nível sobrevivencialista, nível sobrevivente. Do jeito que está aqui, abrir e comer, ok? Bora lá. Eu vou começar com o arroz 7 grãos, ok? O lugar de abrir está do lado contrário, mas vamos abrir aqui, ó. Você abre com a mão, você não precisa de nada para abrir isso aqui, ok? Vamos lá. O arroz 7 grãos,
É um arroz que vem com um monte de coisas dentro. Se você tem curiosidade de saber como é a aparência dele, extremamente convidativa desse tipo de comida, é isso aqui que você está vendo, tá? Vou colocar ele no prato agora. Ó, que lindo que é esse arroz. Olha isso. Eu tenho 2 filhos que com certeza eles morrem de fome, mas eles não põem esse negócio na boca. Vamos dar uma olhada aqui. Vou cortar ele aqui. Ó, basicamente arroz integral. Tem quinoa pra cacete. Ó. É isso aqui. Parece um liofilizado hidratado preso dentro do saco, tá? Vamos ver isso aqui. Eu não vou nem cortar o resto ali. Vou experimentar. Tem gosto de arroz com conservante. Gosto de comida pré-cozida, tipo comida enlatada. Mas preserva bem o gosto do alimento em si, tá? Vamos fazer o prato completo agora. Agora vamos de feijão carioca, feijão comum, ok? Raposinha, filma aqui. Olha a carinha dele. Vamos colocar ele aqui. É feijão cozido, zero caldo, tá? Se você tá esperando um caldinho aqui, esqueça. Ok? Não tem. Vou tirar ele aqui. Tem basicamente uma colherada cheia de feijão, tá? É bem pouco mesmo. Carne seca, ok? Todos eles no mesmo formato. Você vai ter salsicha nesse formato, você vai ter carne cozida nesse formato, fiambre nesse formato, tudo nesse formato. Sempre cozida dentro de um envelope como esse aqui, ok? Vamos lá para carne seca com mandioca agora. Ah, é bonito. Pelo menos o bonitinho, olha. Tá vendo aqui? Vamos lá. Vou colocar ela no prato aqui. E vem bastante, hein? Vem bastante, tá? Ixi, ficou um monte aqui. Calma aí, deixa eu dar uma raspada aqui. Esse é um exemplo de comida do apocalipse, mais comida do apocalipse, que você vai ver, ok? Saída de um envelope para um prato para você comer, tá? É isso aqui que você vai ter. Ok? É isso aqui. Acredita em mim no que eu vou te dizer. Isso daqui é 10 vezes melhor, 10 vezes mais agradável de se olhar do que as comidas que são vendidas fora do Brasil, principalmente aquelas americanas que todo mundo paga pau, ok? E essa comidinha aqui tem uma carinha ainda, um gostinho levemente abrasileirado, então você não vai estranhar muito nisso. Tem umas salsichas nessa comida americana que, olha, eu vou contar uma coisa para você, ok? Coloca a salsicha Viena num pedestal. Vamos experimentar, então. Vou pegar aqui um pouco de arroz, feijão, né? Arroz 7 grãos, feijão e um pedacinho da carne cozida. Vamos ver que gosto tem. Primeiro ponto. Ela parece ser feita do ingrediente inicial dentro do prato. A carne está bem salgada e a batata zero salgada, ou a mandioca. Isso daqui é sempre sem gosto. Você não vai achar um arroz desse que vai ter um gosto, que você vai lembrar um alho, um sal. Nunca, tá? É comida mesmo para encher a barriga, ok? As quinoas, os grãozinhos, não sei. O feijão, grão de feijão inteiro sem nenhum tipo de caldo. Eu estou tentando pegar uma referência de paladar para dar para vocês. Não consigo, tá? Não consigo mesmo. Essas comidas sempre me deixaram confuso quanto ao gosto, tá?
Espera aí um pouco. Vou fazer o teste agora com a dona Raposa. Ela manja dessas quinoa da vida aqui. Vamos lá. Não tá quente, tá? Tá frio. Experimenta aí. É mais al dente. Mas não foi isso. Eu acho que eu senti falta... Bom, não sei, fala. Podia ter um pouquinho mais de tempero. Tempero no tipo cebola, alho, até se fosse essa cebola liofilizada, não é? Na verdade parece um arroz sem sal. Não parece comida de hospital? Olha isso aqui. Experimenta esse aqui agora, o feijão. Só o feijão separado, tá? Tem gosto de feijão. Puro, sem nada, Puro, não é? sem nada, Parece comida de hospital mesmo, assim. É estranho, vai. Essa que tem mais sabor, tá mais salgada. Mas ainda assim comida de hospital, talvez. Essa tá salgada, mas sem tempero. Sem nada, só um pouquinho o de sal. sal a mais, não é? Então não é impressão minha não, tá? Ó, tá aqui, ó. Tá? Eu vou fazer um com os 3 agora aqui. Um pedaço de carne, uma mandioca e uma colherada de feijão, tá? Vamos lá. Não se sustenta. Não é que não se sustenta. Não dá aquele twin de que você tá comendo mesmo, assim, aquela vontade de ir até o final. Fria. Eu acho que o que mais você tá estranhando é porque ela tá fria. A gente tá acostumado. O nosso paladar é pra comida morna, pra comida mais quente. Mas isso é comida do apocalipse, é assim que ela sai. Eu sei. Ela não tá ruim. De uma infinidade aí que a gente já provou, essa é uma das melhores. Porque ela é nacional. Então, por isso que a gente tem essa ideia de que ela é gostosa. Mas eu acho que a questão é o fato dela tá mais... Tá fria, realmente, é que a gente estranha. eu vou tentar passar para você um pouco da minha forma de ver esse tipo de alimento, ok? Eu tenho alguns deles, o suficiente para montar uma mochila BOB, usando exclusivamente as vantagens que ele oferece, que é o fato de você poder pegar a embalagem, apertar e guardar. Para você ter uma ideia, eu tenho 12 rações dessas, igualzinho os pacotes de uso militar usado para isso, e algumas vezes, na hora que nós vamos fazer as montagens das mochilas BOB aqui na minha casa, sequer se cogita colocar um pacote como esse lá, mesmo sabendo das vantagens dele. Uma ou outra vez entra um pacote, porque ele vem com fogareiro, ele vem tudo completo e talvez seja mais interessante. A minha orientação para você é experimentar, mas não vai experimentar já comprando muitos pacotes. Compra 1 ou 2 na internet, experimenta, vê se vale a pena. Tem muita gente que após experimentar isso acha que compensa mais outro tipo de alimento, como por exemplo o liofilizado, que também vai ter um espaço bem reduzido, também vem em saquinhos térmicos e são relativamente rápidos de se fazer. O tempo que você vai esquentar uma MRE, você esquenta também uma comida liofilizada. Então, para mim, essas duas estão assim muito parelhas e vai muito do gosto de quem está comendo. Você que já comeu essa comida ou que já teve a oportunidade de experimentar essas rações militares, coloca suas observações aqui embaixo, coloca o que você pensa. Se você acha que vale mesmo a pena, se você não acha, porque são esses argumentos e essas trocas de ideia que vão valer de fato nesse vídeo aqui. Como eu disse, para mim compensa você ter 1 ou 2 para situações muito específicas. De outra forma, compensa mais você investir em outro tipo de alimentação. E eu vou convidar você agora, que assistiu esse vídeo da Comidinha do Apocalipse até o final, para deixar um like no vídeo, para você também não sair sem deixar os seus comentários e impressões. E principalmente, se você não é inscrito, se inscreve aí agora, porque já já a gente vai estar trazendo reviews, dicas e avaliações de outros alimentos que você pode armazenar aí na sua casa. Confira também o nosso livro aqui embaixo, que é dedicado exclusivamente a armazenamento de alimentos de longo prazo. Aqui a gente está falando tudo sobre alimentos de longo prazo, e se você quiser abreviar e não assistir esse montão de vídeos que a gente está publicando, você vai lá e já pega o seu manual de vez. Valeu? A gente se vê no próximo com mais armazenamento de comida para vocês. Até mais.